Sabe, em qualquer linha de produção tem sempre aqueles dois inimigos silenciosos: o tempo que vai embora e o dinheiro que a gente nem vê sumindo. Hoje a gente vai aprender a caçar os dois. Porque no fundo a questão não é só trabalhar mais, né? É entender o que de fato significa ser eficiente. Então bora lá mergulhar nesses bastidores para medir o que realmente importa. Essa é pergunta de R$ 1 milhão, não é mesmo? E a resposta, na maioria das vezes, está escondida ali, ó, no tempo ocioso das pessoas e das máquinas. É um ladrão que age em silêncio e vai corroendo a lucratividade. Juntos a gente vai aprender a enxergar e, o mais importante, a medir esse desperdício. Ok, vamos começar a fundo nisso. A chave para encontrar e diminuir esse desperdício está toda na relação homem-máquina. Essa dança, sabe? Essa interação entre o operador e o equipamento que acaba definindo o ritmo e a eficiência de todo o processo. Para a gente otimizar essa relação, primeiro precisamos entender como ela funciona. No que a gente chama de trabalho independente, a máquina está lá, operando sozinha. O perigo? O operador ficar parado, ocioso. Já no trabalho combinado, a sincronia é tudo. Qualquer coisinha fora do ritmo significa que um dos dois está esperando. No fim das contas, o desafio é o mesmo nos dois casos: zerar o tempo de espera. E então, por onde a gente começa a medir? A primeira ferramenta foca no lado humano da coisa. Para conseguir quantificar esse esforço, a gente usa uma unidade fundamental, o homem-hora. Pense nela como se fosse a moeda básica de qualquer trabalho. O homem-hora, ou HH, não tem segredo. É exatamente o que o nome diz: o trabalho de uma pessoa durante uma hora. Parece simples, né? Mas é um conceito super poderoso, porque ele pega uma coisa meio abstrata, como esforço, e transforma num número. Um número que dá para usar para calcular custos, para planejar projetos e até para avaliar a produtividade da equipe. E a beleza da coisa toda está na simplicidade. O cálculo não podia ser mais direto. É só multiplicar o número de pessoas pelo tempo que elas dedicaram. Mas não se deixe enganar. Essa formulinha é a base para desvendar custos que muitas empresas nem sabem que têm. Vamos ver um exemplo prático para ficar mais claro? Imagina só uma linha de montagem com 3 colaboradores. No final de um turno de 8 horas, eles geraram juntos um total de 24 homens-hora de trabalho. Isso não é só tempo no relógio, é um valor de esforço produtivo que a gente consegue medir. Agora vem o pulo do gato. Se cada homem-hora desses custa, digamos, R$ 50, já incluindo salário, encargos, tudo, aqueles 24 homens-hora viram um custo diário de R$ 1.200. E aí, de repente, aquela ideia de que tempo é dinheiro fica bem concreta. É por isso que essa métrica é tão, mas tão importante. Mas claro, a mão de obra é só metade da história. Vamos agora virar a página e olhar para o outro lado da equação, que é entender o custo de manter o equipamento rodando. E aqui entra em cena a máquina-hora, ou MH. E é nesse ponto que a análise fica mais interessante. Essa métrica vai muito além do óbvio, como o custo da conta de luz. Ela é inteligente porque engloba também o desgaste do equipamento com o tempo, a tal da depreciação, os custos de manutenção e tudo que é preciso para a máquina funcionar. Mas afinal, por que esse cálculo todo é tão vital? Porque ele responde àquela pergunta que tira o sono de qualquer negócio. Esse investimento aqui, ele está se pagando? A máquina está gerando valor suficiente para cobrir o próprio custo e ainda dar lucro? Essa métrica não é só operacional, ela é estratégica. Ajuda a decidir, por exemplo, se automatizar um processo vale a pena financeiramente. Vamos detalhar um pouco. Pensa numa injetora de plástico que custou R$ 200.000 e a vida útil dela é de umas 10.000 horas de trabalho. Se a gente dividir um pelo outro, chegamos a um custo de depreciação de R$ 20 por cada hora que ela está ligada. Basicamente, esse é o valor que a máquina perde por hora de uso. Agora, a gente soma os outros custos para operar, tipo energia e manutenção. Vamos dizer que dá uns R$ 30 por hora. Pronto, chegamos a um custo total de máquina-hora de R$ 50. Agora sim a gente tem um número claro, acionável, que mostra o custo real de operar aquele equipamento por uma única hora. Muito bem, já definimos nossas ferramentas de medição. Agora vamos aplicar tudo isso num cenário de produção do dia a dia para ver como as coisas se conectam na prática. Imagina o seguinte, precisamos produzir 1.000 peças e cada uma leva meia hora. Isso nos dá 500 horas de trabalho de máquina. Se tivermos duas máquinas trabalhando juntas, o tempo no calendário para terminar o projeto cai para 250 horas. E o custo total? Bom, 500 máquinas-hora e 500 homens-hora. No papel, o plano parece perfeito. Mas, como a gente sabe se a execução foi eficiente de verdade?
Então, agora que a gente sabe medir as partes, como é que se mede o todo? Pois é, existe um indicador que amarra todos esses conceitos. Vamos conhecer o famoso OEE. O OEE, que significa Eficácia Geral do Equipamento, é tipo o padrão ouro para medir a eficiência na produção. Ele junta o tempo dos operadores e o custo das máquinas e transforma tudo num placar, uma nota final para o desempenho real da operação. E como o OE faz isso? Ele analisa 3 fatores que são críticos. Primeiro, a disponibilidade. O equipamento estava funcionando ou parado por algum motivo. Segundo, a performance. Ele produziu na velocidade que era para produzir ou ficou mais lento. E terceiro, a qualidade. Os produtos saíram perfeitos ou com defeito. A combinação desses 3 pontos nos dá a fotografia real da eficiência. Para a gente fechar, vamos resumir tudo isso em 2 regras de ouro que todo gestor deveria ter na cabeça para garantir o sucesso da operação. A primeira regra é sobre as pessoas. Se o número de homens-hora está subindo, mas a produção não acompanha na mesma toada, tem alguma coisa errada. Significa que se está pagando por tempo que não gera resultado, seja por gente parada ou por processos que não funcionam direito. É um vazamento de dinheiro que precisa ser encontrado e resolvido. E a segunda regra é sobre as máquinas. Ligar o equipamento e botar para produzir sem parar não adianta de nada se o que sai do outro lado não presta. Aumentar as máquinas hora para fabricar um monte de peça com defeito é, na verdade, queimar energia e matéria-prima à toa. É literalmente produzir lixo em alta velocidade. E com isso a gente fecha o ciclo. Sabe aquela história de que o primeiro passo para resolver um problema é saber como medi-lo? É exatamente isso. Com o homem-hora, a máquina-hora e o OE na mão, a eficiência deixa de ser só uma palavra bonita, um conceito no ar. Ela vira um alvo. Um alvo claro, que dá para gerenciar, dá para melhorar. A grande questão que fica é, com essas ferramentas em mãos, qual vai ser o próximo passo? A resposta para isso? Bom, essa resposta é o que define o futuro de qualquer operação.